bastidores do Corinthians fervem com o pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. Duas perguntas precisam ser respondidas e são fundamentais para a gente iniciar esse debate aqui. A primeira, as condições para esse impeachment estão dadas do ponto de vista técnico? Existem argumentos para embasar esse pedido? Primeira pergunta. Segunda pergunta, aqueles que entraram com esse pedido possuem as condições morais para fazê-lo? Isso é importante demais. Porque nessa hora, ninguém pode fugir da responsabilidade, não. O Corinthians está onde está por erros de uma gestão incompetente que acumulou polêmicas, para ser bondoso, nesses últimos 8 meses, mas não é só por isso, não. E a galera que criou essas condições também, hein? Vamos lá. Quais são os passos aí? O que aconteceu? Um grupo de 90 conselheiros do Movimento Reconstrução se auto-intitulou assim esse movimento, Movimento Reconstrução Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito bonito. Esse grupo de conselheiros entregou um pedido de impeachment ontem, protocolou um pedido de impeachment junto ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. Vamos entender os motivos, o que está sendo alegado nesse pedido e quais são os trâmites aqui. Primeiro é o seguinte, esse pedido vai para a mão do presidente do Conselho Deliberativo. Tem 5 dias para apreciar esse pedido. Aí depois ele encaminha para o Comitê de Ética. O Comitê de Ética tem mais 5 dias para comunicar ao Augusto Melo. Escuta, presidente, tem um pedido de impeachment contra o senhor, os motivos são esses, o senhor tem 10 dias para apresentar a sua defesa. Aí depois desses 10 dias, o Augusto Melo faz ali o seu texto de defesa para o Comitê de Ética. O Comitê de Ética avalia tudo e volta para o presidente do Conselho com um parecer. Aí o presidente do Conselho convoca uma sessão. Nessa sessão, o presidente Augusto Melo poderá se defender, terá tempo para falar, 30 minutos para o presidente do Comitê de Ética, mais meia hora para o presidente Augusto Melo. Depois dessas manifestações, o plenário do Conselho vai votar o pedido de impeachment de maneira secreta. E aí, se aprovado esse impeachment, haverá ainda a convocação da Assembleia Geral em até 5 dias para votar a decisão em última instância. Então, como se fosse uma votação em 2 turnos, né? E aí, nesse cenário, afasta o presidente até a proclamação do resultado final, semelhante ao que a gente vê em processos de impeachment na política, né? E o Brasil já viveu 2 e sabe bem como isso funciona. Então, o trâmite está explicado, né? Quais são as alegações? Isso aqui é muito importante. Fui dar uma olhadinha aqui no que o grupo Movimento Reconstrução alega para protocolar esse documento. São 19 páginas no requerimento. O principal tema é a irregularidade, a possível irregularidade, está sendo apurado, está nas mãos das autoridades, mas é claro que isso cheira mal, isso cheira muito mal, né? Possíveis irregularidades do contrato com a Vai de Bet, a patrocinadora que rompeu com o Corinthians em junho. Aquela história da comissão de uma empresa laranja, aí foram descobrir qual era a sócia que aparecia no CNPJ, era uma senhora muito pobre que morava no litoral de São Paulo, que nem sabia da existência dessa empresa em nome dela, uma história que fede a cocô, um negócio horroroso, tá? Os conselheiros também nesse pedido citam a rescisão do vínculo com a antiga patrocinadora, PixBet, a história da comissão, a rescisão, tem que pagar, não tem que pagar e tal. Então, esse é o buziles aqui. Tem outras alegações, eles falam da agressão do Augusto Melo lá ao torcedor do Cruzeiro no jogo no Mineirão, tem imagem disso, um episódio lamentável, extremamente lamentável. Enfim, então o pedido se baseia nisso aqui. Um dos líderes, aí nós vamos começar. Deixa eu falar depois do seu Mário Gobi. Deixa eu voltar aqui para seguir aqui na parte técnica. Impeachment, gente. Impeachment é um processo. Nós, brasileiros, como eu disse, temos alguma experiência nisso, né? Já vivemos isso na política nacional. Impeachment é um processo que precisa de uma tese técnica, jurídica, que dê uma sustentação, né? Que dê um motivo para esse impeachment, mas, na verdade, impeachment ocorre por perda de sustentação, por perda de apoio. Lembremos que, pouco depois de sentar a bunda no cargo de presidente do Corinthians, com as barberagens feitas, o presidente Augusto Melo foi perdendo a sua base.
Vários vice-presidentes foram deixando a gestão, foram deixando o cargo, foram mostrando incompatibilidade de ideias com o presidente e, nesse momento, ele se encontra isolado. E esse é o pior cenário para um presidente. É a condição, é a tempestade perfeita para o pedido de impeachment. Você, isolado, não consegue resultados, perde apoios, e aí, meu amigo, um abraço. Então, a tempestade para Augusto Melo é essa. Polêmicas vindo à tona, né? Possíveis sujeiras vindo à tona, resultados esportivos que não estão vindo, não se enganem. Claro que o time na zona de rebaixamento contribui para isso. Como é que você vai tirar do cargo? Como é que você vai convencer a coletividade corintiana de que tem que tirar um presidente do cargo liderando o Campeonato Brasileiro? Impossível. Impossível. A não ser que assim seja um batom na cueca, como falavam antigamente, né? A não ser que seja uma prova de crime assim muito contundente, um negócio muito grave, aí realmente não tem jeito. Mas com o time na liderança, o time levantando o título, o time bem, esquece. Vai para baixo do tapete. Então, existe ali a materialidade, existe um argumento técnico, a fase do time é péssima e ele perdeu sustentação. Ele não tem apoio. A oposição hoje está mais forte para tirá-lo do cargo. Então, isso contribui. Essas são as condições para que o Augusto Melo passe por esse pedido de impeachment e talvez não sobreviva a ele. E talvez não resista a ele. Minha impressão, sem ter tantos detalhes da política interna do Corinthians, não conheço os conselheiros, mas estou acompanhando o noticiário. Minha impressão é de que será muito difícil o Augusto Melo sobreviver a esse processo. Só que lembra da outra perguntinha que foi feita? A primeira pergunta, existem os argumentos para isso? Existem. Existem. Agora, quem está por trás desse pedido de impeachment tem condições hoje morais para fazê-lo? Tem a cara limpa para fazê-lo? Um dos principais nomes desse movimento Reconstrução Esporte Clube Corinthians Paulista é o senhor Mário Gobi. Mário Gobi. Em condições normais, o senhor Mário Gobi, que aumentou, inclusive, a dívida do Esporte Clube Corinthians Paulista, as pessoas não podem perder a memória. As pessoas não podem esquecer o que fizeram os caras que hoje aparecem como salvadores. Não, peraí, precisamos reconstruir o Corinthians, um Corinthians que eu ajudei a destruir. Aí é muito fácil, aí é muito bonito, porque o senhor Mário Gobi de 2011 a 2014 aumentou as despesas do clube, aumentou a dívida do clube em mais de 100 milhões de reais. O Grupo Renovação e Transparência, do qual o senhor Mário Gobi fazia parte, que administrou o Corinthians nos últimos 16, 17 anos, aumentou a dívida do clube. A dívida do Corinthians, não esqueçam, foi bater na casa de 1 bilhão. E isso foi obra do Grupo Renovação e Transparência. É preciso dar nome, porque agora não pode chegar o seu Mário Gobi, com todo respeito, não pode chegar o seu Andrés, não pode chegar o seu Duílio. Não, vamos salvar o Corinthians. Como assim? Vocês fizeram isso, vocês fazem parte disso, e agora vocês vão se vender como, não, nós somos os limpinhos, nós precisamos tirar o irresponsável Augusto Melo, e vocês também foram, gastando além da conta, dando passo maior do que a perna. Peraí, que história é essa? Vamos esquecer? Vamos esquecer o que foi a gestão do Ilho? Vamos esquecer? Querendo ganhar título a todo custo? Não, precisamos ser campeões, nós precisamos entregar um título, um legado, nós precisamos, não, porque precisamos ganhar a eleição, né? Precisamos fazer o André Negão presidente, e para isso, vamos sangrar o cofre do clube, não tem problema, vamos gastar mais do que a gente pode, não tem problema, e aí? E a história da parceira, da Taunza? Vamos esquecer o contrato da Taunza, do salário do Paulinho? Fora as outras muitas histórias mal contadas, então calma aí. Vai chegar uma galera agora. Augusto Melo é um presidente incompetente, despreparado para o cargo. Isso já ficou evidente na campanha eleitoral, todo mundo viu. O Mauro Betti tem uma definição genial sobre o que foi o último processo eleitoral do Corinthians, a melhor que eu já vi. A impressão, quando você via André Negão e Augusto Melo concorrendo, era que um candidato tinha sido indicado pelo São Paulo e o outro pelo Palmeiras para ser presidente do Corinthians. Cara, genial, era isso. Não é possível que dentro da política do clube, dentro das pessoas que se aproximam do clube para ajudar, para gerir,
Não é possível que não existam quadros melhores. Não é possível que um clube gigantesco como o Corinthians vá para o processo eleitoral com Augusto Melo e André Negão. O Corinthians precisa, na verdade, não é extirpar o Augusto Melo, é também se livrar dessa oposição, que em 16 anos levou o clube para a situação onde está, para o jejum recente de títulos que vive, para a dívida crescente que teve. Peraí, eles vão se vender como... Agora, então peraí, Jorge, deixa eu entender. Então você está fazendo uma defesa do Augusto Melo. Não. Um presidente incompetente. A história da Vai de Bet, eu repito, cheira a cocô, cheira mal, cheira muito mal. Isso aí provavelmente vai dar cadeia, isso aí vai dar cana. Agora vai chegar essa galera da oposição também vai falar, não, vamos reconstruir o clube. Ah, para. Gente, existe hoje suspeita de infiltração do crime organizado no Esporte Clube Corinthians Paulista. Pelo amor de Deus, isso é muito sério. Então o clube está nas mãos dessas pessoas aí, é isso? São essas pessoas que contribuíram com, no mínimo, incompetência, no mínimo, que contribuíram para esse panorama aí, que vão chegar agora como salvadoras da pátria? Desculpa. Jorge, o que acontece em caso de impeachment do Augusto Melo? Eu fui entender também o que diz o Estatuto do Corinthians, quem é que assume. Quando o cargo de presidente do Corinthians fica vago, por morte, por renúncia ou por impeachment, que é o provável caso do Augusto Melo, o primeiro vice-presidente assume provisoriamente, que é o Omar Stabile. Ou o segundo vice-presidente da diretoria, que é o Armando Mendonça. E em seguida convoca novas eleições, a não ser que faltem 6 meses para o fim do mandato. Se faltarem só 6 meses para o fim do mandato, o vice continua, termina o mandato e aí no período corrente convoca outra eleição. Não é o caso, porque ele não concluiu nem o primeiro ano de mandato. Então o vice assumiria e aí novas eleições seriam convocadas. E muito provavelmente o grupo Renovação e Transparência se fortaleceria para assumir o clube para ganhar as próximas eleições. Repito, o mesmo grupo que ajudou a colocar o Corinthians na situação em que está. Agora o presidente Augusto Melo precisa explicar. Claro que precisa explicar essa história com cheiro ruim de Vai de Bet e tantas outras histórias que estão circundando o Corinthians nesse momento. Um presidente despreparado, um presidente que não cumpriu promessa de campanha. Só não cumpriu, presidente. Só chegou na época da campanha, só foi em podcast, só deu entrevistas e tal, só falou assim, não, agora tudo no Corinthians vai ser claro. Quando a gente contratar jogador, a gente vai explicar tudo. O valor, o prazo, o percentual que foi pago, tudo. Aí teve agora a contratação do Alex Santana. Eu vou colocar só como exemplo, só para ilustrar. O anúncio da contratação do Alex Santana. O post do Corinthians informando a contratação do Alex Santana. Site oficial do clube. Corinthians acertou a contratação de Alex Santana junto ao Atlético Paranaense. Contrato até 31 de dezembro de 2027. Foi formado na base do Inter, voltou ao Brasil em 2022, né? Cadê, presidente? Cadê os valores? Cadê a porcentagem? Cadê a transparência? Que o senhor prometeu. O senhor não cumpriu promessas de campanha. O senhor não foi transparente nas contratações. O senhor não foi transparente na história da Vai de Bet. Cadê, presidente? Então, é uma gestão desastrosa, é uma gestão horrorosa. Agora, Mário Gobi ser presidente, ser o líder do grupo que comanda o pedido de impeachment é a desmoralização. Aí é passar na cara do corintiano. Mário Gobi não era nem para fazer mais parte da política do Corinthians, pô. Peraí, desculpa. Mas é um movimento que se diz apartidário. Essa é uma outra piada também do pedido de impeachment, tá? Um movimento apartidário. Sabemos, estamos vendo. Mário Gobi. É isso. Torcedor corintiano, alguma coisa vai precisar ser feita. O Corinthians precisa sair das mãos dessa gente. Eu não estou pregando um golpe revolucionário, armado. O torcedor do Corinthians, e ele compõe uma massa gigantesca, uma das maiores torcidas do mundo. Ele precisa fazer um movimento coordenado, organizado, para que o Corinthians caia em mãos profissionais, em mãos sérias. Eu não considero esses dirigentes sérios. Eu não sei se eles são pessoas sérias. Eu não acuso nada na pessoa física. Mas como dirigente, eu não confio na seriedade de um Augusto Melo, na competência de um Augusto Melo, de um Mário Gobi, de um André Sanches, de um Duílio. O Corinthians precisa se livrar dessa gente. Porque essa gente vai conseguir destruir um clube do... Olha que para destruir um Corinthians
todo assim, na boa. Não é um clubezinho, é o Corinthians, irmão. Você precisa fazer uma força para destruir, eles estão conseguindo. Dia após dia, ano após ano, gestão após gestão. É preciso que o corintiano faça alguma coisa. Não dá para ficar deitado em berço esplêndido. Não dá para um clube desse tamanho ser comandado por essas pessoas. Não dá para essa minoria que se apossou do Corinthians, como o carrapato que não sai, né? Não dá para essa minoria fazer o que está fazendo com o Corinthians. Então eu acho a gestão lamentável. Existem as condições para o impeachment? Sim. Eu acho que ele não vai resistir ao processo de impeachment, o que deixa todo corintiano preocupado é olhar quem está por trás do pedido de impeachment e quem pode vir numa nova eleição daqui a 6, 7 meses. Tudo muito assustador e o time nessa situação, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, candidatíssimo a rebaixamento. Tenebroso. O que pode acontecer com o Corinthians no final de 2024 é filme de terror para qualquer corintiano. Tomara que o pior cenário não aconteça. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa terça-feira para todo mundo. Juízo e tchau.